Oi, Tati, bom dia. O som, dá pra mim um sinal se tá ouvindo bem, se o sinal tá bom aí, se o som tá bom. A Bia já entrou aqui. Bom dia, pessoal. Vou já aceitar a Bia para ela entrar também. Aqui, né, Amber? Bom dia. Bom dia, olá. Bom dia, Bia. Tá me ouvindo bem? Eu tô tudo ótimo, e aí? Tudo bem também. Deixa eu ver aqui. Tá ótimo o volume. Vamos esperar o pessoal tá entrando. O pessoal chegando aí. Eu vou começar me apresentando enquanto o pessoal está entrando, falar um pouquinho também da plataforma, né, da plataforma Traine. E aí, quando já tiver um pouquinho mais de gente, eu vou falar um pouquinho, vou te apresentar. Então, eu sou Paula Duran, sou psicóloga, né, trabalho no consultório com terapia cognitiva e com avaliação neuropsicológica. E, junto com a Bia, com a Nayara e com a Tatiane, nós somos as 4 integrantes da plataforma Traine. Aí tem o Ricardo e a equipe dele, que é a equipe de marketing. E essa plataforma, ela tem como objetivo trazer conteúdos, né, uma plataforma especializada para trazer conteúdos que envolvam neuropsicologia, terapia, desenvolvimento, neurologia, né, temas afins das nossas áreas, trazendo cursos, essas lives que estamos trazendo aqui também para divulgar alguns conteúdos. Então, eu vou colocar aqui e ao longo da live eu vou colocar de novo um link. Pronto. Que aí as pessoas podem entrar nesse link, se cadastrar para receber as informações, os conteúdos, né, dos cursos, das lives, do que a gente estiver produzindo. Ok? Aí. E aí a gente vai começando. Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre autorregulação, que é um tema super importante. Eu tive a oportunidade de assistir, né, uma aula da Bia. A Beatriz Chayer é psicóloga, tem mais de 30 anos de formação, com já experiência em hospital, escola, professora universitária. Foi onde nos conhecemos, inclusive. Eu fui aluna, estagiária. Foi onde conhecemos Nayara e Tati também, na Faculdade Rui Barbosa, em Salvador. A Nayara também era professora lá e Tati, assim como eu, éramos alunas na faculdade. Bia também já deu cursos pelo Brasil, em vários cursos de especialização. E mais de 15 anos que trabalha em consultório, com avaliação neuropsicológica de crianças pré-escolares e escolares. E hoje ela vai falar um pouquinho de autorregulação, né, um aprendizado para a vida. E vamos lá. Oi, gente, bom dia. Eu fico feliz de poder falar sobre essa paixão que tem sido uma área de estudo pela qual eu tenho me interessado e me envolvido bastante nos últimos 2 ou 3 anos. Como a Paula falou, já fiz algumas palestras sobre isso, sempre com muito bom retorno e muito interesse. Hoje, eu diria que os pesquisadores têm conseguido demonstrar que a capacidade de autorregulação, amplamente dita, a gente vai falar sobre um pouco o que isso significa, talvez a melhor herança que a gente possa deixar para os nossos filhos ou para os nossos alunos, para as crianças de quem a gente cuida. A capacidade, por que a gente chamou essa live de uma habilidade para a vida? Porque muitas pesquisas longitudinais têm mostrado que a boa habilidade de autorregulação emocional, comportamental, ela traz melhor desempenho escolar, melhor capacidade para aprendizado, melhor satisfação com a vida, reduz risco para uso e abuso de álcool e drogas, reduz risco para engajamento em comportamento criminal. Então, assim, produz adolescentes, quando crianças pequenas aprendem adequadamente a autorregulação, isso é
altamente preditivo de um adolescente e de um adulto bem adaptado. Dessa tríade aí fazem parte dessa autorregulação, fazem parte muitas coisas sobre as quais a gente vai conversar, mas entre elas uma tríade importante também do ponto de vista preditivo de saúde mental na adolescência e na vida adulta, que são a capacidade de tolerar frustração, a capacidade de adiar a gratificação e a perseverança, a persistência para aprender comportamentos novos ou para ganhar maestria ou experiência em competências novas. A autorregulação é definida como uma série de processos que nos levam à capacidade de exercer controle, Paula, sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas emoções. Tudo isso voltado para alcançar um objetivo maior. Né? Então, por exemplo, o que isso tem a ver com eu ter vontade de comer bolo e Coca-Cola no café da manhã? Bom, se o meu objetivo maior é ter uma boa saúde ou perder peso, eu tenho isso como uma meta, eu devo entender, sou informada pela nutricionista, pelo médico, que comer bolo e tomar Coca-Cola logo às 7 da manhã não é um comportamento saudável. Se a minha meta é ter saúde, eu tenho que conseguir abrir mão desse impulso e dessa vontade de comer o bolo logo cedo em favor de uma meta maior, que é de manter a minha saúde. Então, essa é a grande definição do que é a autorregulação. Fala. Então, pelo que você está falando, Bi, então, autorregulação, você falou que é o que a gente pode deixar para as crianças, né, como uma grande herança, parece ser um excelente preditor de saúde mental na vida adulta. Por isso que a gente está falando da questão dela ao longo da vida, né? É isso. Uma coisa que a gente aprende, não é inato, não é uma competência que vai ser desenvolvida independente de ensino. Ela é uma competência que depende do ensino e de que o adulto que cuida da criança seja capaz de ter comportamentos autorregulatórios, regular o seu comportamento, as suas emoções, e ensinar para a criança estratégias eficientes para regular suas emoções e seus comportamentos. E isso é feito com estratégias específicas, mas também com a demonstração no meu próprio comportamento, de que eu sou capaz de regular as minhas emoções e o meu comportamento. Quando eu comecei a estudar essa área, foi quando eu encontrei, talvez, o maior argumento a favor da questão da educação sem bater em crianças, né? A gente ouve muitas pessoas falarem: ah, mas eu apanhei quando era criança, não me fez mal, é o psicotapa, às vezes é necessário. Obviamente, todos nós que somos pais e mães sabemos que há momentos em que a gente perde o controle e que a gente pode ficar demasiadamente irritado. Se acontece de vez em quando, é o fim do mundo, não é o fim do mundo. Mas o que eu aprendi e que apliquei na minha vida como mãe e que tenho orientado os inúmeros clientes que passam pelo meu consultório, que a gente nunca bate para educar o outro. Né? A gente bate porque a gente perdeu a regulação, porque a gente chegou num nível, a criança ultrapassou totalmente os nossos limites, ou a gente já estava num dia ruim, lutando muito para manter esse controle, e um comportamento da criança é a gota d'água que faz a gente explodir. Quando a gente explode e bate na criança, o que eu acabo ensinando é que esta é uma forma adequada de autorregulação, de eu regular as minhas emoções. Depois que eu tenho essa descarga
física, motora, tem uma redução da tensão. E o que a gente quer ensinar justamente é a criança a desenvolver habilidades e estratégias pró-sociais, socialmente aceitas, e que levem justamente a essa questão do aprendizado de habilidades para uma vida que vão torná-la um adolescente e um adulto com maior probabilidade de ter uma boa saúde mental. Quando os pais perdem esse momento, né, que eles se desregulam e acabam gritando, batendo na criança, é como se fosse uma tentativa de buscar de volta o controle da situação. Eles perderam o controle, a tentativa de trazer de volta o controle, e é uma das coisas que eu também oriento muito os pais, assim, de conseguir separar que não é algo pessoal, né? Não é algo comigo, eu tenho que mostrar que eu sou adulta aqui, porque na hora que ela bate, ela se iguala, né, no comportamento disruptivo, no comportamento desregulado da criança. Então, é isso. Todo mundo que já esteve dentro de uma sala de aula, como professor ou como aluno, já viveu a situação de que quando a classe começa a falar muito, o professor tem dois comportamentos típicos. Ou ele começa a erguer a voz e tentar falar mais alto do que aquele burburinho e gritar, o que normalmente tem um efeito que é do burburinho aumentar, ou ele pode reduzir. Eu aprendi isso a duras penas dando aula, porque a minha tendência é falar mais alto. Ou ele pode reduzir o tom de voz, e reduzindo o tom de voz, porque isso faz com que a classe também se autorregule. E vá reduzindo, eu não estou mais conseguindo ouvir, o que está acontecendo, eu começo a prestar atenção no outro e não só no que eu estou fazendo, e vai tendo uma redução dessa energia que estava descoordenada e descontrolada. Então, isso é uma coisa importante. A gente vai falar sobre os domínios, quais são as áreas, né, que estão envolvidas na autorregulação, mas é importante entender que o nosso cérebro, o cérebro de todas as pessoas que estão interagindo, estão interconectados. Estão interconectados por neurônios espelho, estão interconectados por energia. Então, se a gente tem o nosso cérebro, a parte cortical, essa parte frontal, que é responsável por muitas das ações envolvidas na autorregulação. E logo embaixo dessa parte cortical, nós temos uma região do cérebro que é responsável pelas nossas emoções e pela integração das sensações, dos estímulos do ambiente e das nossas emoções. Essa parte subcortical, ela faz essa conexão de uma pessoa para outra. Então, não é incomum, quando a criança está estressada, gritando, berrando, que a gente entre numa energia semelhante, que a gente começa a ficar ansioso e irritado e agoniado. O contrário também é verdadeiro. Se diante de uma pessoa que se desregulou, que perdeu a organização, eu consigo usar estratégias para me acalmar mais e mais, também o meu cérebro, que está reduzindo essa energia, que está se organizando de uma forma diferente, está mandando essa informação para o cérebro do outro, ajudando o outro a se organizar. Então, quando você diz, é importante a gente saber que não é pessoal, quando os pais ou os cuidadores, a professora, a avó, a babá, a tia, quem estiver cuidando da criança, entender que um momento de desregulação, que a criança se irrita, que ela chora, que ela berra, que ela joga coisas, às vezes que ela tenta te agredir, que não é pessoal e que eu posso me retirar da situação emocionalmente, reduzir a minha resposta emocional à situação, eu vou ser mais efetivo em lidar com a situação
do que se eu me permitir escalar, né, a resposta emocional, porque aí a gente vira numa bola de neve. A criança está irritada, brava, com raiva, a gente entra nesse, né, começa a demonstrar essas mesmas emoções, o que vai aumentando a intensidade da emoção do outro, e a gente fica nesse ciclo, né, que se autoalimenta de um lado para o outro. Então, como adulto, é nossa responsabilidade quebrar o ciclo e reduzir, né, e sair dessa roda viva emocional. Autorregulação não é autocontrole, né? Muita gente confunde autorregulação com autocontrole. O autocontrole faz parte da autorregulação, mas a autorregulação é muito maior do que uma demanda sobre a criança de autocontrole. O que normalmente a gente faz é uma demanda de autocontrole. Não chora, não faz isso, senta direito. Nós estamos tentando que ela se controle numa determinada situação. Mas a autorregulação tem muitos aspectos que não estão sob o controle da criança. Eu queria começar, inclusive, diferenciando duas situações diferentes, que no inglês tem nomes diferentes e no português a gente não tem nome. Então, nós temos a situação do tantrum, que a gente traduziria como birra, a criança está tendo um acesso de birra, ou meltdown. Todo mundo que trabalha na área vai encontrar estratégias para lidar quando a criança tem um meltdown, que nós não temos uma tradução, mas que a gente tem chamado de desorganização, desregulação. E qual é a diferença entre eles? Muitas vezes o comportamento, se jogar no chão, se bater ou bater alguma parte do corpo em algum lugar, jogar objetos longe, gritar, chorar, eles são semelhantes, mas a birra normalmente é um comportamento aprendido, porque a criança se desregulou em algum momento e ela descobriu que quando ela está nesse estado, ela tem vantagens, ela pode conseguir certos ganhos, e ela usa esse comportamento em situações em que ela quer alcançar alguma coisa. Então, tem uma intenção, é isso? Assim, a criança está meio tentando barganhar alguma coisa. Tem uma intenção, tem um objeto. Então, aquela cena típica da loja de brinquedo, da criança chorando porque ela quer o brinquedo. Então, tem um objetivo claro de uma coisa ser alcançada. E também a criança se regula com alguma facilidade diante de um limite claro, né? No consultório isso acontece N vezes, né? Na situação de avaliação, às vezes a criança não quer entrar, ou ela entra e ela não quer guardar o brinquedo, ela entende que a regra é guardar o brinquedo depois de brincar, mas aí ela resolve que ela não quer guardar o brinquedo. Às vezes ela não quer ir embora. Quando você diz que, né, tá chegando, a gente vai fazendo uma série de estratégias de aproximação, mas está chegando a hora de ir embora, ela não quer, ela está se divertindo, ela está brincando, ela quer continuar ali. Mas, tipicamente, essa criança, acontece às vezes umas quedas de braço, a criança chega dizendo, não vou fazer nada, e a gente tenta negociar, hoje eu estou vendo que você está cansado, que você está irritado, então vamos fazer menos atividades, mas essa uma atividade precisa ser feita. E ela chora, ela grita, ela berra, ela corre para a sala de espera, para o colo do pai e da mãe. Mas se ela encontra uma tranquilidade e firmeza, não é incomum, dali a 10, 15 minutos, ela secar os olhos e falarem, Bia, estou pronta. Vamos lá, vou fazer. E a sessão transcorre como se nada daquilo tivesse acontecido. A criança não está em sofrimento emocional, ela está perfeitamente regulada após, né, o choro, essas demonstrações. Ela está bem, ela se envolve nas atividades, ela se diverte, ela se desenvolve na brincadeira.
durante as atividades ou ao final das atividades, e ela sai organizada, né? É a mesma coisa no shopping. Você pega a criança, tira de dentro da loja de brinquedo, diz hoje eu não vou comprar o brinquedo, isso já estava combinado ou não estava, mas hoje não vai acontecer, você tira daquela situação e a criança vai se interessar por outra coisa e vai se reorganizar e aquele episódio fica no passado. Uma criança que se autodesregula, necessariamente não é por uma razão, um objetivo específico, para alcançar ou conseguir alguma coisa específica. Ela pode se regular porque ela está recebendo estímulos demasiados, porque ela está sendo bombardeada, às vezes por estímulos sonoros, estímulos visuais, de luz, ou alterações de temperatura, ou porque ela está com fome, ou porque ela está com sono. Comum, a gente vê as crianças com sono, e aí a gente vê os pais dizendo, eu pergunto e ele não quer ir dormir. Ele não quer ir dormir, eles estão lutando. Quantas vezes eu vejo os pais me dizerem, Bia, ele luta contra o sono. Tem um aumento da atividade física, começam a pular de móvel, a subir, a descer, para manter o cérebro acordado. Então, eles estão, de fato, lutando contra o sono, mas a necessidade, nesse momento, é de ir para a cama. Porque esses são sinais de que a criança... quanto mais tempo ela ficar lutando contra o sono, mais ela vai se desregular. Menos ela vai ter controle com o cansaço, vai conseguir se organizar. E quantas vezes deixar uma criança, especialmente uma criança pequena, decidir isso, né, Bia? Perguntar, você quer ir dormir? Não, ele vai dizer não. 10 anos vai responder não. Se tiver 2 anos, 3 anos, vai responder não. Às vezes. Eu até brinco, porque comigo aconteceu isso uma vez. Uma vez minha mãe me deixou com os meus avós paternos e chegou de manhã para me buscar, ninguém tinha dormido, nem eles, nem eu. E aí eles descreveram exatamente isso, mas a gente passou a noite perguntando, você quer ir dormir? E a resposta de uma criança de 2 anos, típica, é não. A pergunta seria, você quer dormir com o papai? Quer que o papai vá te colocar na cama ou a mamãe? Mas, tipo, você vai para a cama, né? A gente tem que ser esperto ao propor as opções, né? Então, assim, como eu estava dizendo, esse meltdown ou a desorganização, ela pode ocorrer por uma série de processos, que podem ter uma natureza, um domínio biológico, um domínio emocional, um domínio cognitivo, um domínio social ou um domínio pró-social. Eu tô vendo que tá tendo umas perguntas aí, Paula. Você quer ir fazendo? A gente... tem uma pergunta aqui acho que é a Estela, perguntando se você vai falar sobre autorregulação em adolescentes, ou se sou eu que vou falar. Eu acho que mais para frente a gente pode falar alguma coisa na hora que for falar de intervenção, né? A Tati está perguntando, Bia, percebo muito em consultório uma desregulação diante do erro, ou quando a criança acha que não vai conseguir realizar uma atividade. Isso. A gente vai falar sobre isso na hora que a gente estiver falando sobre os estressores cognitivos, né? E tem uma outra aqui, a Rosilene Matos fala assim, não precisa nem usar o quer, basta ser a forma de perguntar, vamos dormir? A criança já entende que tem escolha. É isso. A gente vai até falar sobre a escolha como uma forma de intervenção. A gente vai ensinar as crianças a serem autônomas. Esse é o objetivo do desenvolvimento. Aprender autonomia. Aprender autonomia significa eu poder exercer alguma autonomia, né? Eu me lembro uma vez que eu tive uma mãe que me procurou porque a criança se recusava a usar calça. Ela só queria, era uma menina de 2 anos e pouco, que só queria usar vestido. Mas só que tinha começado o inverno em São Paulo. E ela queria ir para a escola de vestido, sem manga ou de manga curta. E a mãe estava enlouquecida porque era um drama todo dia de manhã, um escândalo. E ela não estava conseguindo manejar. E aí que eu brinco que a gente tem que ser mais inteligente que a criança. A gente tem que oferecer opções e dar algumas escolhas. Não tem a opção ir de vestido. A opção é ir
com a sua calça cor-de-rosa ou com a sua calça azul hoje. Você quer ir de calça cor-de-rosa ou você quer ir de calça azul? Você quer ir com a meia do Mickey ou você quer ir com a meia do PJ Mask. Essas são as opções. Às vezes a gente vai criar opções que a gente sabe que uma opção é a que a gente quer que a criança escolha e a outra a gente sabe que é percebida pela criança como uma má opção. Então, a gente está dando duas opções e ela vai fazer o processo de escolha, mas ela vai levar em consideração, mas se eu detesto, você quer comer hoje banana ou laranja? Eu quero que a criança coma banana, mas eu dei como opção uma fruta que eu sei que ela não é especialmente agradável, ou que ela gosta especificamente. E aí ela vai tender àquela opção que a gente gostaria, mas ela fez um processo de tomada de decisão. Eu não gosto de laranja, então nesta situação eu prefiro a banana. Com crianças muito pequenas, a gente faz só duas alternativas. Crianças de 3 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente não dá mais do que 2 alternativas. À medida em que as crianças vão crescendo, a gente pode oferecer 3 ou 4 alternativas. E às vezes a gente se depara, como já me aconteceu com meu filho, de olhar para mim e dizer nenhuma das anteriores, aos 4 anos. Daí você tem que explicar que a alternativa nenhuma das anteriores não está. Não existe, não está no menu possível. Mas eu queria falar um pouquinho sobre os vários aspectos e os vários domínios que entram aí. Porque às vezes a gente não se dá conta, a gente vê a situação. O que é a autorregulação? É a gente conseguir regular os nossos pensamentos, o nosso sentimento e o nosso comportamento numa situação que é vista como estressante, quando a criança está sendo demasiadamente demandada. É aí que a gente se desregula, mesmo nós. A gente só se desregula, perde toda a possibilidade de organização interna e externa, quando alguma coisa ultrapassou a nossa capacidade de organização. A mesma coisa acontece com a criança. Quando ela se desorganiza, é porque ela está sobrecarregada. Mas não está só sobrecarregada pela situação, às vezes, imediata. Por exemplo, a criança que a mãe está comprando sapato no shopping, já teve em 5 lojas de sapato, e a criança foi indo, e num belo momento a criança começa a chorar, se joga no chão, berra, e às vezes a gente acha que é um ataque de birra, quando na verdade ela está cansada demais, ou o barulho do shopping foi demasiadamente, um estímulo demasiado. Quantos de nós, para mim acontece direto, a hora que eu saio do shopping, o silêncio no estacionamento me indica o quanto eu estava irritada com o barulho, aquele burburinho, aquele barulho de dentro do shopping, ou com as luzes, ou com o próprio cansaço físico. E aí a gente trata como birra, castiga a criança, quando na verdade ela não está mais sob controle, ela já não consegue mais regular o comportamento. Então, o primeiro grande domínio é o domínio biológico, que inclui o sistema nervoso central e todo o funcionamento do nosso corpo. Quais são os estressores comuns nesse domínio biológico? Sono adequado. Crianças pequenas precisam dormir, aí a depender da faixa etária, vai variando, a gente vai reduzindo à medida que a gente vai chegando na idade adulta, até chegar às tais 7, 8 horas. Mas muitos pais acham que crianças pequenas podem dormir só 7 ou 8 horas por noite. Crianças de 2 anos, a gente ainda espera que durma 12 horas por noite. Porque é isso que elas precisam para restaurar
a energia e o funcionamento do sistema nervoso central, especialmente do cérebro. Nutrição adequada, ter todos os nutrientes, fazer uma alimentação que ofereça todos os nutrientes para o bom funcionamento corporal. A gente sabe hoje que o funcionamento intestinal, por exemplo, é só um exemplo, mas o funcionamento intestinal, a qualidade e quantidade de bactérias do bem no intestino, tem uma influência sobre o nosso comportamento e sobre uma série de funções corporais. É a mesma coisa com relação aos hormônios. Então, um bom funcionamento fisiológico, né? A criança estando clinicamente bem, é importante para esses processos de regulação. Porque a falta de qualquer um desses recursos, né, de qualquer um desses pontos, é um fator estressor para a criança. Estressa o sistema e favorece desregulação. Falta de exercício. Se exercitar regularmente, esse é um problemão que nós estamos tendo nesse momento de confinamento. Muitas famílias em espaços pequenos, apartamentos pequenos, que contavam com espaços sociais grandes e a unidade pequena. E as crianças não podendo descer, nem brincar, nem correr, nem pular. Isso tende a aumentar episódios de desregulação dentro de casa. Quando as crianças são demasiadamente demandadas do ponto de vista sensório-motor, fazer coisas para as quais elas ainda não estão biologicamente maduras para realizar, ou estímulos sensoriais demasiados, luz demais ou de menos, calor demais ou de menos, barulho demais ou de menos. Crianças diferentes têm nível de sensibilidade diferente. Umas precisam do barulho, outras não toleram o barulho. E a mesma coisa com o tato, com o olfato. Às vezes a gente vê crianças se irritando com sons, às vezes com cheiros, às vezes com a proximidade social com outra pessoa, de ficar muito tempo próximo, às vezes ficar sentado no chão duro. Às vezes a gente vê em escola dizer, não consegue ficar na roda. Às vezes a criança não consegue ficar sentada no chão duro, ela tem uma intolerância a isso. Então, às vezes são soluções relativamente simples que ajudam a criança a ter um melhor controle. Quais são os sinais que a criança dá quando ela pode estar em estresse biológico e se desregulando por conta de um estresse biológico? Ela pode ter baixa energia ou letargia, aquela criança que não tem ânimo nem energia para brincar, ou o inverso da moeda, que é ela ser demasiadamente ativa e hiperativa. Aquela criança que tem dificuldade para fazer transição entre as atividades de mais atividade para atividade de menos atividade. A gente vê toda professora de pré-escola e dos ensino fundamental, às vezes prolongadamente, falar quando eles chegam no recreio ou chegam da educação física, tá todo mundo agitado. Aos poucos, em poucos minutos, a maioria consegue mudou o ambiente, o comportamento esperado aqui é outro e consegue se ajustar. Mas a gente vai ter 1 ou 2 ou 3 dentro da sala que não conseguem fazer esse ajuste sem um auxílio externo. Às vezes a gente tem dores crônicas, muita queixa de dor de estômago, dor de cabeça, barriga, sensibilidade a sons, a volume ou ao tom, né? Às vezes é o volume, às vezes é certo tipo de som. E dificuldade na coordenação motora, aquela criança tem uma dificuldade grande em organizar o corpo e controlar os seus movimentos e o corpo. O segundo domínio, então a gente falou do biológico, agora a gente tem um domínio emocional. Esse domínio emocional é o que nos favorece compreender e administrar as nossas emoções, né? Sejam elas positivas ou negativas. E saber engajar e desenvolver estratégias de enfrentamento quando essas emoções se tornam intensas demais.
Crianças pequenas experimentam emoções como se fossem furacões, né? Cria euforia, irritação, raiva, também tem uma intensidade frequentemente muito grande. A gente, à medida que vai crescendo, vai aprendendo estratégias para regular essas emoções. Quando elas permanecem nesses polos muito intensos, à medida em que a gente vai entrando, né, numa infância mais tardia e na adolescência, a gente hoje tem uma tendência a diagnosticar, né, como distúrbios do desenvolvimento da regulação. Os estressores emocionais comuns são emoções intensas demais, emoções novas ou que deixam a pessoa confusa, eu não sei muito bem como me sentir nessa situação, ou emoções conflitantes, né? Um emaranhado de emoções que muitas vezes a criança não é capaz de identificar, porque eu posso estar sentindo raiva, tristeza, alguma excitação, nojo, tudo isso pode acontecer junto. Né? E faz parte, né, Bia, da regulação emocional. Inclusive, no consultório, a gente treina muito isso com as crianças, que elas aprendam a identificar as emoções, a conseguir definir, porque é uma sensação, eu não sei o que eu estou sentindo. Isso gera uma sensação de falta de controle, de incerteza, que deixa a criança mais desregulada. Quando ela consegue nomear o que ela está sentindo, identificar qual é aquela emoção, esse já é um primeiro passo da regulação. Isso. Porque ela se sente segura na hora que ela tem alguém que ajude a identificar o que está acontecendo. O terceiro grande domínio é o domínio cognitivo. Então, a gente falou do biológico, do emocional. O terceiro é o domínio cognitivo. O domínio cognitivo tem muito a ver com as funções executivas, ou seja, a nossa capacidade de planejar comportamento, de monitorar as nossas ações, de esperar a vez, de lembrar de várias informações ao mesmo tempo ou numa sequência, né, da memória operacional. Todas essas capacidades, habilidades, são as habilidades necessárias para eu ter uma autorregulação cognitiva. Então, a autorregulação cognitiva é o que nos leva à capacidade de ignorar distrator. Então, eu conseguir me concentrar em alguma coisa e ignorar outras coisas que tendem a me distrair, a sustentar a atenção, a mudar a atenção de foco quando é preciso. Eu estou prestando atenção aqui, alguém me chama para resolver algum problema ali e depois retornar para aquele foco inicial. Realizar o que a gente chama de raciocínio sequenciado, né? Pensar coisas sequenciadamente, planejar passos, planejar ações, definir quais são os passos, quais são os materiais e instrumentos que eu preciso, monitorar se as minhas estratégias estão dando certo, ter flexibilidade para mudar a estratégia se eu vejo que não está dando certo, e ao final ser capaz de uma autoavaliação. Eu cheguei ao final, eu alcancei meu objetivo. Foi da melhor forma possível? O que eu poderia modificar? Como que eu poderia fazer diferente numa próxima situação para ser mais eficiente? Tudo isso faz parte do domínio cognitivo. Quais são estressores cognitivos usuais? Uma dificuldade de compreender a si mesmo, uma dificuldade de autopercepção. Eu tenho dificuldade de entender o que eu estou sentindo, eu tenho dificuldade de ver como eu estou me comportando, de compreender que o meu comportamento está comunicando alguma coisa para o outro e que não está adequado a uma certa situação, não está atendendo às necessidades de uma certa situação. Também as crianças com dificuldade sensorial, da informação entra e ela não é a visual, a auditiva, a tátil, sinestésica, que é do movimento. A informação entra e ela não é bem integrada ou bem processada. Isso traz uma sobrecarga cognitiva, porque a criança fica desesperadamente tentando processar todos esses estímulos, e aí ela vai perdendo a regulação.
Quando a gente dá informação excessiva para a criança. Gente, não é incomum eu ver gente tentando explicar e conversar, às vezes com crianças pequenas, a gente precisa explicar em sentenças curtas, informações muito objetivas. Às vezes a gente passa muito tempo falando numa linguagem que nem é uma linguagem apropriada para aquela criança. E isso pode sobrecarregar a criança e deixá-la mais indefesa do que organizada. Ou quando, às vezes, a informação é rápida demais, lenta demais, passos demais a serem seguidos e a criança não consegue organizar e manter na memória operacional todos esses passos, ou a informação é abstrata demais para uma determinada idade. Então, tudo isso pode dar uma sobrecarga, né, cognitiva que leva a criança a dizer: não quero. A gente tem visto pais, os pais que estão tendo que fazer atividades em casa, quantos têm falado para a gente? Meu filho teve um acesso, diz que eu não sou professora, que não é assim que a professora explica, que não é desse jeito, que ele não quer aprender comigo. E isso tem a ver com alguma sobrecarga nesse processo de ensino, por mais intencionado que a gente seja, a criança pode perceber como estando demasiado, e aí a gente, né, ela perde a regulação e a gente nem sempre consegue organizar de volta. Os sinais de estresse cognitivo são problemas de atenção, dificuldade de aprendizagem, pobre autoconsciência, insight, autopercepção, problemas para fazer a transição entre tarefas diferentes ou para lidar com frustração. As crianças com dificuldade de lidar com frustração entram aí nessa categoria de dificuldade de autorregulação cognitiva, e crianças com pobre motivação. A queda motivacional, às vezes a gente vê até em adolescentes, juntando com a questão anterior, às vezes a queixa dos pais não tem motivação para nada, não faz nada, não está envolvido em nenhum hobby, não tem interesse na escola, não tem amigos, não quer sair, simplesmente é desmotivado. Tem a ver com uma autorregulação desses aspectos cognitivos e de função executiva. O quarto domínio e penúltimo é o domínio social, que é a capacidade de que cada um de nós tem que ter para nos adaptarmos ao nosso comportamento, o nosso pensamento às diferentes situações sociais. Eu vou me comportar de um jeito na festa, que é para jogar futebol. Então, eu posso correr, eu posso pular, eu posso me jogar, eu posso gritar. E é diferente do jeito que eu tenho que me comportar dentro do cinema, ou que eu tenho que me comportar dentro da igreja, ou que eu tenho que me comportar na casa da avó. Tá? Entram aí as habilidades para compreender as dicas sociais, verbais e não verbais. E o que mostra para a gente, né? O que pode estressar a criança do ponto de vista social. Então, quando a situação social é muito confusa ou com demandas altas demais, eu vou para uma visita na casa do meu patrão e eu vou levar minha criança de 3 anos e eu dou 20 mil regras para ela. Não peça nada, não pegue o brinquedo do filho, não põe o pé na mesa, não põe o pé no sofá, não fale alto, não grite. A gente criou uma situação de estresse. A criança vai tentar controlar tudo aquilo e a hora que ela vir que ela não controla, a desregulação vai ser geral, né? Conflito, uma situação de conflito interpessoal. O que eu quero é diferente do que você quer. Quando as pessoas são vítimas de agressão, é um estressor social bem importante que pode gerar desregulação. E como que a gente sabe que a criança está sofrendo de estresse nesse domínio? Ela tem dificuldade para fazer e manter amizades, ela tem dificuldade para realizar atividades em grupo, ou participar de conversas com mais do que uma pessoa, respeitando o turno, ouvindo o outro, respeitando a opinião do outro. Dificuldade para entender essas pistas sociais que me dizem, pô, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz uma brincadeira. Eu acho que é uma brincadeira, mas eu tenho que entender se o outro entendeu como brincadeira e está tudo bem, ou se o outro não entendeu como brincadeira e eu tenho que parar e regular e pedir desculpa e consertar a situação.
Muitas vezes são crianças que são... Se a criança está sendo excluída do convívio social pelos pares, se ela é muito agressiva e usa de intimidação em relação ao outro, né? Ou se ela sofre bullying. Ela pode ser o que é agressivo e intimida, ou o que está sendo frequentemente vítima de agressão e intimidação. E, finalmente, a gente tem um domínio que é chamado domínio pró-social, que é a minha capacidade de abrir mão do que seria melhor para mim em função do que é melhor para o grupo. Eu gostaria que a escola fosse presencial. Acho que é muito melhor meu filho estar presente na aula, é melhor a educação, o professor interage melhor. Mas eu entendo, talvez, nesse momento, que embora essa fosse a minha preferência, para o bem-estar físico, né, da saúde da minha comunidade, neste momento nós precisamos estar presos dentro de casa. Eu gostaria de estacionar bem na frente da escola do meu filho para transformar eu vou parar em fila dupla, em fila tripla, porque é o que torna mais fácil para mim, mas eu vou dar 2 ou 3 voltas no quarteirão, porque eu entendo que o que é melhor para mim vai causar um congestionamento, atrasar pessoas que estão tentando chegar na própria escola ou ir para outro local, para o trabalho, e que não é justo para o meu conforto eu causar Então, eu abro mão do que é melhor para mim em função do que é melhor para o meu grupo ou para a minha comunidade. Então, esses são os domínios que a gente pode e deve ensinar e desenvolver em crianças. Quer dizer que mais tarde a gente não pode ensinar? Não, a gente sempre pode ensinar e as pessoas sempre vão evoluir e vão aprender. Mas como tudo em desenvolvimento, a gente sabe que quanto mais cedo, melhores os resultados. A gente tem algumas perguntas aqui, temos um pouquinho mais de 15, temos uns pouquinho menos de 15 minutos. Mas eu queria fazer só um adendo até para falar sobre a questão daquela pergunta anterior lá do adolescente, né? De como trabalhar um pouco essa questão com o adolescente. Então, o adolescente, que já tem um pouquinho mais de capacidade cognitiva, né, de função executiva, de compreensão, então, tem uma estratégia que eu acho bem interessante, que eu gosto muito de usar com eles no consultório, que além de você fazer todo esse papel de educação sobre as emoções, né, que existem emoções que são agradáveis e desagradáveis, todas as emoções são importantes. Reconhecer isso e aceitar isso, que tudo bem sentir raiva, tudo bem ficar triste, é uma forma também de você validar o que ele está sentindo. Validação, a gente até vai fazer uma live sobre validação emocional. Validação emocional é uma coisa extremamente importante. E para os adolescentes isso vem muito no consultório. Os meus pais não me entendem, os meus pais não aceitam como eu me sinto. Isso é uma expressão de que eles estão se sentindo invalidados emocionalmente. E daí quando você pega com o adolescente uma situação, por exemplo, que ele ficou com muita raiva e faz uma expansão no tempo da percepção de que a emoção ela é temporária. Ela vem como uma onda. Então você sente aquela emoção, vem aquela onda, aquilo mexe com você, mas ela vai passar. Né? E o que eu preciso é desenvolver as estratégias para manejar esse tempo entre o pico da onda e a onda ir embora. Né? E treinar isso com o adolescente, explicar esse mecanismo, treinar isso com ele. Então, uma forma, por exemplo, de mostrar isso lembra na segunda-feira que você teve aquele momento que você ficou com muita raiva porque o seu amigo não quis jogar com você online? Você lembra como você ficou bravo? Né? Você falou que você estava com muita raiva, você jogou as coisas, desligou o computador. Provavelmente ali você estava com uma raiva muito alta. Né? No dia seguinte, quando você acordou, como é que estava essa raiva? Eu nem lembrava mais. E hoje, como está essa raiva? Então, é uma forma de fazer essa expansão no tempo, de como essa emoção reduz e que, de fato, a emoção ela é temporária. E é uma forma de ajudar a regular a emoção. Porque na hora que ele sente a emoção, é aquela coisa, eu não vou aguentar, eu não vou dar conta, eu preciso
né, extrapolar isso que eu estou sentindo. E aí, muitas vezes, vem no comportamento. Então, não é um problema você sentir a raiva, mas o que você faz quando você está com raiva. Aí é nesse processo. Eu acho que é importante lembrar também, para quando a gente fala de adolescente, que as mudanças hormonais trazem mesmo um estresse biológico que muito frequentemente se reflete em desorganização emocional. E que tem coisas que os pais ou professores, né, a gente vai fingir que a gente não viu, né? É que ele bateu a porta, não dá pra gente bater. Tem aquele momento que é da angústia da adolescência. Não tenho nada para vestir, tenho a festa, não tenho nada para vestir, e chora, e não, ou ninguém gosta de mim, ou... mas é passageiro. Quando é passageiro e não impede a criança de estabelecer e manter relações emocionais saudáveis e duradouras com outras pessoas, não está impedindo o adolescente de realizar atividades, de ir a festas, de ir à escola, de estar envolvido em alguma atividade de interesse, elas são parte normal da adolescência e a gente vai ensinar estratégias, entender, validar que realmente é uma fase que os sentimentos nos inundam e que é difícil de lidar com alguns desses sentimentos e passa. O problema aparece quando não passa. Quando a frequência ou a intensidade dessas reações emocionais ou comportamentais são de tal natureza que está impedindo o adolescente de se engajar de uma maneira saudável nas relações sociais, nas relações no estudo, na aprendizagem, nos seus hobbies. Aí a gente precisa, de fato, buscar ajuda profissional. Outras questões, outras perguntas. Deixa eu ver aqui. Voltar aqui um pouquinho. O Henrique pergunta que autores vocês indicam para estudar sobre regulação emocional? Sabem da existência de estudos sobre o papel da regulação emocional na prevenção de transtornos psiquiátricos? Sim, você tem várias pessoas. Eu gosto muito de um autor que chama Stuart Shank. Tem coisas dele no próprio YouTube, tem palestras e tem alguns livros. A gente pode até depois pôr na plataforma, pôr a capa do livro. Eu só conheço em inglês, mas ele tem uma teoria, seria da evolução das teorias de autorregulação, provavelmente a mais recente ou do grupo mais recente. Tem um outro material, Mary Gordon. Eu até encontrei recentemente que fala muito do desenvolvimento, fala de autorregulação, mas coloca como centro dessa autorregulação o desenvolvimento da teoria da mente. E ela fala como ensinar a criança pequena, como que a gente pode ensinar desde muito cedo a criança a fazer a leitura da mente do outro. Sim, as pesquisas em autorregulação, em teoria da mente, mas em autorregulação, todas fazem essa relação com a saúde a longo prazo, saúde mental. Então, como eu disse lá no começo, por isso que a gente deu o nome de um aprendizado ao longo da vida, porque a autorregulação tem se mostrado altamente preditor de saúde mental na adolescência e na vida adulta. Não só de saúde mental, como índices de satisfação com a vida, satisfação com o trabalho, que são índices que fazem parte de qualidade de vida, né? Das mensurações de qualidade de vida de uma maneira mais geral. Tem um outro... regulação tem melhor saúde mental e também tem melhor percepção de qualidade das próprias vidas.
Tem um livro em português, que é O Teste do Marshmallow, que é do Walter Michael, que ele está traduzido, tem em português, que ele fala também de regulação emocional. E o Daniel Goleman, ele fala de inteligência emocional, que é né, um aspecto mais amplo, mas que tem vários livros também falando desse assunto. Tem uma outra pergunta aqui, Bi. Olá, minha filha tem ação constante de ficar mordendo o pé. Creio que ela utiliza esse recurso constantemente para se autorregular. Qual que é a melhor abordagem? Tirar imediatamente, mudar a atenção dela? Isso depende da idade, né? Ela não falou a idade. Qual é a idade da criança? Mas a gente, essas habilidades, você ensinar habilidades de autorregulação, eu vou fazer paralelos, por exemplo, tem trabalhos mostrando que você consegue trabalhar inibição de roer unha, que não necessariamente a ação é sobre o comportamento, tira a mão da boca, para de roer, mas é um trabalho, mas aí depende da idade, tá? Da gente trabalhar em cima, da criança perceber qual é a emoção que leva ela. É essa autopercepção. O que está acontecendo? Eu estou entediada, eu estou ociosa, eu estou ansiosa. O que é a emoção que está levando a um determinado comportamento? O que a criança está sentindo, o que a criança está pensando naquele momento, e tornar para ela aquilo consciente. Toda vez que eu me sinto dessa forma, eu mordo o pé ou eu roo a unha. Que alternativas a gente pode ter para aliviar esses sentimentos que não sejam morder o pé? Eu posso fazer uma atividade física, eu posso ouvir música, eu posso fazer respirar fundo, fazer uma atividade de relaxamento ou de mindfulness. Eu posso ler, eu posso procurar carinho, se eu estou precisando da estimulação sensorial. Tem outras formas de eu prover essa estimulação sensorial ou tátil de uma forma socialmente mais adequada. Uma criança pequenininha mordendo o pé não causa tanto, mas se eu tiver uma criança de 6 anos mordendo o pé no meio da sala de aula, isso vai causar alguma dificuldade nas interações. Então, temos 3 minutinhos aqui, e antes da gente fazer o fechamento da live, eu queria que você pudesse falar um pouquinho do curso, porque tem muito material sobre esse assunto, de fato é extenso, a gente ficaria aqui horas falando, nós só temos 1 hora na live, mas por conta disso a gente construiu um curso, a Bia vai dar esse curso, já temos data, então fala um pouquinho da data pra gente antes da gente fechar, Bia. É isso, gente. Passa tão rápido, né? E como a minha mãe dizia, quando eu começo a falar, eu não paro. Então, é um pouco difícil de controlar. Nós estamos tentando encontrar formas de responder essas perguntas depois da live. E essas formas vão estar postadas lá na nossa plataforma, no Treine. O curso, eu vou dar um curso de 4 horas. Justamente sobre autorregulação, nós vamos falar um pouco mais de teoria, mas ele vai ser basicamente sobre estratégias de ensino, de promoção de aprendizado e de intervenção. Vai ser no dia 20 de junho, próximo, das 9 às 13 horas, isso é um sábado. Vai ser aberto para todo mundo, todos os profissionais de saúde, profissionais de educação, cuidadores, pais, pessoas que cuidam no dia a dia de crianças da família ou profissionalmente. E aí a gente vai ter mais tempo para poder conversar bastante sobre o que fazer e como fazer, porque essa vai ser a ênfase principal. E aí agora temos 1 minuto para acabar a live, vai acabar a gente falando. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, todas as perguntas. Para nós... No Treine, na plataforma Treine, se inscreva lá, gente. A Tati acabou de colocar aqui de novo o link, é só clicar para vocês receberem todos os avisos e poderem seguir a gente nas redes sociais e acompanhar tudo que a gente for lançando aí de treinamentos, de cursos, e a gente vai colocando nessas redes sociais, tá bom? Obrigada, tem um monte de mensagens aqui. Até mais, muito obrigada, tchau. Vai cair. Tá aí o link.
Tá lá o link para as pessoas. Tem um monte de gente mandando beijo, várias pessoas que nos conhecem, agradecendo, falando que gostou muito de te ouvir falar, Bi.